pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje é o último vídeo da nossa série Sabedoria do Alto. A sabedoria de Deus, a sabedoria da palavra do Senhor e do nosso relacionamento com Ele. No vídeo de hoje eu quero falar sobre confiar no Senhor. O mundo nos ensina a confiar em tantas coisas, mas a Bíblia nos orienta a colocar a nossa confiança, acima de tudo, no Senhor. Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, Ele é imutável e Ele é aquele que nunca vai nos desamparar. Então nós seguramente podemos confiar nele, porque Ele é quem vai nos sustentar nos momentos difíceis e nos momentos em que tudo falhar, Ele jamais falhará. Ele é a rocha imutável, a rocha inabalável. E antes de entrar no conteúdo propriamente dito, eu quero te falar que tem uma serralheria aqui do lado da minha casa. Então, por vezes, você vai ouvir barulho de serra, barulho de martelo. Eu peço que você releve, que você foque no conteúdo, essa palavra que veio direto do coração do Pai para nós e que está incrível e que vai nos abençoar tanto. Já me abençoou tanto e eu acredito também vai abençoar a sua vida, ok? Andar na presença do Senhor muitas vezes vai significar nós andarmos na contramão do que o mundo ensina. A palavra de Deus ensina uma coisa e o mundo nos ensina outra. E se nós queremos ter a sabedoria do alto, nós precisamos decidir em que nós vamos apoiar a nossa confiança. O mundo diz coisas do tipo: confie em si mesmo, confie no seu potencial, confie nas suas estratégias. E vem a palavra do Senhor e diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. E Jeremias vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se preocupa nem deixa de dar fruto. É necessário rendição para você confiar no Senhor. Quem não se rende, não confia. Quem não desiste de controlar a própria vida, não confia. Quando você se rende, você confia. E quando você confia, você descansa que o Senhor está cuidando de você. Quando você se rende, você consegue depender de Deus. Você consegue depender do cuidado e do amor dEle, das estratégias dEle e do direcionamento dEle para a sua vida. A rendição não é algo popular. Nós não gostamos da ideia de depender de alguém, de nos render a alguém. Nós não gostamos da ideia de não estarmos no controle. Nós não gostamos da ideia de admitir que nós não temos o controle sobre tudo, que nós não podemos tudo e que em algum momento nós vamos precisar confiar em algo, em alguém maior do que nós. A sociedade nos ensina a não dependermos do Senhor, a não nos rendermos ao Senhor. É claro que eles não falam abertamente para você assim: não confie em Deus, não dependa de Deus. Mas eles te ensinam isso em frases como: não dependa de uma renda só, tenha várias fontes de renda. É claro que não tem problema em você ter várias fontes de renda. O problema é quando você começa a confiar que a sua segurança vem dessas várias fontes de renda. E aí você começa a se matar de trabalhar porque você tem medo que algo te falte, porque você tem medo que o Senhor não seja o suficiente para você. Claro que nós temos que trabalhar, é claro que nós temos que ser zelosos com a nossa vida profissional, a nossa vida financeira, por exemplo. Mas o problema está em onde nós colocamos a nossa confiança. Quando nós esquecemos de confiar no Senhor, quando nós deixamos de depender dEle, nós deixamos de confiar que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, e começamos a trabalhar igual loucos porque a gente pensa que algo vai nos faltar, a gente tem medo que o Senhor não seja o suficiente, nós começamos a acreditar que nós mesmos nos bastamos, que a força do nosso braço é que nos mantém de pé. E a exemplo do que eu falei, que a sociedade nos ensina a não confiar em Deus, mas eles não falam assim abertamente, nós também não falamos abertamente para o Senhor que não confiamos nele. Mas muitas vezes as nossas atitudes denunciam isso. Muitas vezes com os nossos lábios nós falamos que confiamos no Senhor, mas com as nossas atitudes nós estamos gritando outra coisa. Nós estamos gritando que nós não confiamos tanto assim, nós não confiamos que o Senhor é suficiente e que Ele pode todas as coisas e que Ele cuida de nós. Quando nós confiamos no Senhor, nós seguimos o seu direcionamento, mesmo sem entender o que Ele está fazendo.
nós confiamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo passando por situações difíceis, mesmo que o Senhor venha a nos deixar passar por situações difíceis, nós sabemos, nós confiamos que aquela situação vai cooperar para o nosso bem, porque nós amamos ao Senhor. Quando nós confiamos de verdade no Senhor, nós não questionamos quando nós passamos por situações difíceis. Certa época, eu e minha família estávamos passando uma situação muito difícil, com muitas batalhas espirituais. Nós estávamos cansados, abatidos, frustrados, mas eu sempre falava para eles: não vamos duvidar do amor de Deus. Deus é amor e Ele está cuidando de nós. Não vamos duvidar da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Não vamos duvidar do poder de Deus. Ele é poderoso, Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor vai nos ajudar a passar por isso. Enquanto o Senhor não nos livrar dessa situação, o Senhor vai nos dar força para permanecermos firmes e inabaláveis nessa situação. Isso é confiança. Isso é confiança de que o Senhor não vai deixar que a gente morra nesse processo, que a nossa fé desfaleça. E nós não podemos confiar no Senhor apenas quando as coisas vão bem. Nós precisamos confiar também quando as coisas não vão bem. Nós vamos ter que confiar que o Senhor está no controle e que o Senhor está nessa situação por meio da força que Ele nos dá, por meio das estratégias que Ele nos dá e por meio do consolo e do refúgio que Ele nos dá em meio ao caos, em meio às situações difíceis. Quando eu comecei a dirigir, foi um momento em que eu tive que demonstrar muita confiança no Senhor. Certa vez eu estava saindo para dirigir e eu estava assim com tanto medo, tão apreensiva, tão ansiosa. E eu falei para o Espírito Santo, eu só estou indo hoje porque o Senhor vai comigo, porque eu estou com muito medo. E aí eu saí ali para dirigir e eu evitava, nessa época eu evitava os morros, porque eu ainda não dominava a troca de marcha no meio do morro, o controle de embreagem. E aí eu falei para o Espírito Santo, só estou indo porque o Senhor está indo comigo. E aí eu fui. Mas numa certa altura da estrada, eu errei a entrada que eu queria passar. E aí só me restou uma outra entrada que era justamente a que eu não queria. Era a que eu queria evitar porque tinha um morro. E aí eu tive que passar por lá. E passei muito apreensiva, com medo, mas deu tudo certo. E quando eu cheguei em casa, eu falei assim: Espírito Santo, eu não queria passar por aquele lugar. Porque o Senhor me permitiu passar por ali? O Espírito Santo me disse: ué, você falou que estava indo só porque eu estava indo. Você me deu o controle, lembra? Daquele dia em diante eu fui construindo um nível maior de confiança no Senhor. Porque às vezes as situações saíam do meu controle, saíam da forma que eu tinha planejado. Mas o Senhor me mostrava todas as vezes que Ele é quem tinha o controle de todas as situações e que Ele é quem cuidava de mim. Muitas vezes na nossa vida o Senhor vai nos permitir passar por situações difíceis, situações que saem do nosso controle, para mostrar para nós que Ele é Deus na nossa vida, que Ele é nosso Pai, que é Ele quem cuida de nós e que, diferente de nós, Ele nunca perde o controle. Ele está no trono e tem o controle de todas as situações. Essas situações difíceis que o Senhor nos permite passar são para provar a nossa confiança e também para aumentar a nossa confiança, a nossa fé nele. A nossa confiança de que em todas as situações, independente se são boas ou se são ruins, se são difíceis ou se são fáceis, o Senhor sempre permanece cuidando de nós. Ele é fiel e Ele é misericordioso. Ele nos ama e Ele é poderoso e tem absolutamente tudo sob controle. As situações adversas da vida pelas quais o Senhor nos faz muitas vezes passar, não é para nos punir, não é porque Ele é um Deus carrasco, mas é porque essas situações nos fazem crescer e nos fazem amadurecer espiritualmente. E por que nós devemos confiar no Senhor? Eu quero citar para vocês aqui vários versículos bíblicos que mostram que nós devemos confiar no Senhor. Eu sempre gosto de trazer a palavra de Deus para mostrar que é a Bíblia, é a palavra do Senhor falando. A palavra do Senhor é viva e poderosa e ela é uma morada para nós, ela é um refúgio para nós. Nós vivemos dias tão difíceis em que, ao mesmo tempo que a sociedade te ensina a confiar em si mesmo, a mídia vem mostrando tantas situações difíceis, tantos desastres, tantas calamidades, tantas coisas que vêm te fazendo ficar com medo, te fazendo ficar com ansiedade. E aí, como você confia em si mesmo se você vive amedrontado, se você vive com medo que algo te aconteça, se você vive ansioso, se você vive preocupado com as situações ao seu redor, se você não confia
que mesmo a tantas situações difíceis o Senhor está cuidando de você. Em meio ao caos da sociedade em que vivemos, confiar no Senhor não é apenas uma atitude de fé, mas também uma atitude de sabedoria e estratégia para guardar o seu coração e a sua mente saudáveis de tudo aquilo que vem te bombardear, de tudo aquilo que vem tentar minar a sua confiança, a sua fé em Deus. Nós podemos e devemos confiar no Senhor porque Ele é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder, e Ele é onisciente, ou seja, sabe de todas as coisas. Como que nós vamos depositar nossa confiança em nós mesmos se nós não sabemos o que vai acontecer nem daqui a um segundo? A palavra do Senhor diz assim em Provérbios 35, Deus é um escudo para aqueles que põem a sua confiança nele. E Salmos 2,12 vai dizer que abençoados são todos aqueles que põem a sua confiança no Senhor. E eu quero citar aqui nesse vídeo 3 benefícios que você terá ao confiar no Senhor. É claro que confiando no Senhor você terá muito mais benefícios, mas eu não conseguiria citar todos aqui porque o vídeo ficaria longo e mesmo se eu não me importasse de o vídeo ficar muito longo, eu não conseguiria esgotar este assunto. Porque o Senhor é pleno, Ele tem plenitude, Ele é infindável nas suas bênçãos. O primeiro benefício que você terá ao confiar no Senhor é que você terá paz. A paz de saber que o Senhor está cuidando de você. Em Filipenses 4:7 diz assim, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Em Isaías 26:3 diz, Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E Salmos 23 diz assim, Ele me faz andar em passos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. E o segundo benefício que você terá ao confiar no Senhor é que o Senhor te trará segurança. Salmos 91:7 diz assim, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E Salmos 91:10-11 diz assim, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda, porque aos teus anjos dará ordem a meu respeito para que me guardem em todos os meus caminhos. Salmos 23 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Provérbios 21 diz, o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a segurança é do Senhor. E Provérbios 18:10 diz, o nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ele e está seguro. Aleluia, como é bom nós confiarmos no Senhor e nós desfrutarmos da segurança que Ele nos traz, esse refúgio, essa fortaleza que Ele é para nós, amém? E o terceiro benefício que nós vamos ter ao confiar no Senhor é que nós vamos vencer o medo. Espiritualmente falando, o medo nunca é uma coisa boa. Fisiologicamente falando, eles dizem que o medo é para nos proteger, que o medo nos prepara para lutar ou fugir em situações de perigo. Mas, como eu disse, espiritualmente não é uma coisa boa. Espiritualmente, o medo é um espírito que quer tentar te parar, quer tentar te fazer desanimar, te tentar fazer retroceder, quer te fazer viver ansioso, viver com medo mesmo. 1 Timóteo diz assim, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Então, não é normal nós estarmos com medo, nós ficarmos com medo. O medo nunca é uma coisa boa na nossa vida espiritual. Não é normal nós vivermos com medo. Nós não podemos normalizar o medo nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz em Provérbios 3:25-26, não temas o medo repentino, nem a desolação dos maus quando vier, porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem tomados. E também nós não precisamos temer más notícias. Como eu disse, a mídia vai lançando várias notícias ruins e nós muitas vezes vamos nos alimentando disso e isso vai nos deixando ansiosos. Mas a palavra do Senhor diz assim, que nós não temeremos maus rumores nem más notícias, pois o nosso coração está firme confiando no Senhor. E olha, eu trouxe vários versículos mostrando para você que você deve depositar sua confiança no Senhor. E é a palavra do Senhor que você deve consumir, você deve alimentar a sua alma e seu espírito da palavra do Senhor. Se você ficar consumindo notícias ruins, se você ficar colocando seus olhos nessas coisas, você será invadido pelo medo, pela ansiedade. Você vai tirar os seus olhos do Senhor e vai colocar os olhos nessas coisas. E isso te trará muita confusão mental, muita ansiedade, muito medo. Então, a nossa confiança deve estar no Senhor, os nossos olhos devem estar fixos no Senhor, que é quem cuida de nós, que é quem tem todo o poder. Então, alimente a sua alma diariamente da palavra do Senhor para que
sua fé seja fortalecida, para que você tenha suas forças restauradas, para que você tenha a sua mente renovada no Senhor. A palavra diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. Então a nossa mente tem que ser renovada diariamente no Senhor, na palavra do Senhor. Você vai dar crédito ao que a palavra do Senhor diz e não ao que a mídia está dizendo, não ao que os noticiários estão dizendo, mas o que o Senhor está dizendo na palavra dele. A palavra do Senhor é imutável, o Senhor não muda, o Senhor não perde o controle. Então você vai decidir, você vai colocar os seus olhos nessas más notícias, nessas coisas instáveis, ou você vai colocar a sua confiança naquele que é imutável, naquele que é soberano, naquele que pode todas as coisas. Essa é uma escolha que nós devemos fazer diariamente. Então eu te aconselho que você sabiamente se alimente da palavra de Deus e que você tenha sua mente renovada e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, invada a sua mente, o seu coração e que você viva em paz e tranquilidade, confiando no Senhor. Eu já ouvi dizer que a frase não temas é dita pelo Senhor 366 vezes na Bíblia, um para cada dia do ano, inclusive nos anos bissextos. Salmo 62:8 vai dizer assim: confie nele em todos os momentos, derrame diante ele o vosso coração, pois ele é o nosso refúgio. Em Salmos 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos. Vale a pena confiar no Senhor, é preciso confiar no Senhor e é seguro confiar no Senhor. Ele é a nossa certeza nos momentos incertos. Ele é o nosso refrigério nos momentos de dor. Ele é a nossa força nos momentos de fraqueza. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa muralha. Nele nós nos escondemos e estamos seguros. O salmista diz: à sombra das suas asas eu me escondo, Senhor, até que tenham passado as calamidades. Enfim, em todo tempo Ele é. E para encerrar esse vídeo eu quero trazer o próprio Senhor dizendo para você, em Isaías 41:10. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia! Esse é o nosso Deus, o Deus soberano, o Deus poderoso, o nosso Pai que cuida de nós. Confia no Senhor, que Ele te abençoe. Um abraço e até o próximo vídeo.